falando em reformas, né? Falando aqui do Brasil, a gente tem a meta aí de déficit zero, né? Para o final do ano, mas parece que não vai ser tão simples assim quanto parecia, né? Não vai ser simples, todo mundo já desconfiava, mas agora a gente recebeu a notícia aí que fechamos 2023 com o segundo maior déficit da história, né? Só perde para o ano da Covid, que foi de 900 bilhões de reais, né, por motivos óbvios. Esse foi o segundo maior, 230 milhões, bilhões, desculpa, 230 bilhões de déficit, né? 240, né? É, quase 239, se eu não me engano, né? E É. o governo alega que teve que fazer um pagamento grande de precatórios, que veio do governo anterior, né? Tentou julgar a conta do governo anterior, mas mesmo assim, né? Se a gente retirar esses 90 bilhões extraordinários de precatório, a gente fica ali com mais ou menos 140, as despesas foram 150, sendo que era só 125 obrigatório. Então, assim, de qualquer forma teve déficit. Não pode não ter sido desse tamanho, mas como a gente também disse, acho que ali em novembro, né, quando saíram os dados de novembro, em meados de dezembro, o mês de novembro tinha sido também um mês muito difícil, né, de um déficit muito grande, e que a gente tinha pegado os dados ali e o cálculo era que as despesas aumentaram 20%, enquanto as receitas só aumentaram 4%. Né? Não é assim que você consegue um déficit zero. Esse não é o caminho para ser seguido para você fazer um déficit zero, que está na LDO, inclusive, né? Não é uma promessa de governo. Está escrito na LDO ali, a gente é um documento público oficial que deveria ser seguido, espero que seja, né? A Ou fique muito próximo. LDO, lembrando que a LDO é uma lei, né? Exatamente. Então, assim, a LDO é a lei das diretrizes orçamentárias. Então, não é só campanha, é o que eles têm que cumprir, inclusive não cumprindo, dependendo de como isso for feito, acarreta de novo naquela questão das pedaladas fiscais que tiraram a Dilma do poder, inclusive, né? Então, Pois é. é, obviamente, né, não quer dizer que o fato de não cumprir aí significa que vai acontecer isso. Mas a linha já traz matéria suficiente para poder incorrer num novo impeachment, que não é o que a gente precisa nesse momento, né? Um novo impeachment geraria mais risco ainda risco de imagem para o Brasil de não conseguir manter um presidente no governo pelo mandato completo. Então, temos grandes, graves problemas aqui nesse sentido de que o déficit é uma questão que a gente precisa resolver, senão é o princípio de todas as crises, né? Quando o governo começa a ficar devendo demais, foi o que aconteceu de novo ali, que já aconteceu com a gente em outro momento, e é o que está acontecendo agora na Argentina, né? Começou dessa forma, até tomar essa proporção que aconteceu, mas precisamos estancar isso o quanto antes para não esperar virar um problema que seja tão grave a ponto que a gente não tenha uma outra alternativa a não ser penalizar todos os cidadãos, né? E tem duas questões, né, que decorrem dessa daí. Em primeiro lugar, dado esse déficit que a gente teve ano passado, comparado com o PIB, o Brasil passou a Argentina em termos de dívida PIB, né, percentual de dívida em relação ao PIB. A gente é o país que mais deve na América Latina. A Argentina é o segundo, mas mesmo assim, a gente pega um país super endividado e nós estamos piores, né, nesse quesito, principalmente ali comparando mais com os emergentes no caso, né? Porque os países ricos às vezes têm cento e tantos por cento do PIB de dívida, o Japão acho que tem mais de 200 e tal, mas são casos, são exceções, são países que não têm os problemas que a gente tem. E, em segundo lugar, a questão fiscal, ela é básica para um problema que é financeiro mundial que afeta demais a gente e afeta as pessoas em geral, que é nós somos julgados pelos dinheiros do mundo em termos de déficit. Se esse déficit fica muito alto e se esse déficit é visto como um problema, se a dívida vira um problema, se o pagamento da dívida vira um problema, principalmente dentro do nosso orçamento, e hoje quase, né, a gente tem um percentual alto aí de pagamento de dívida, de juros, isso influencia no nosso grau de risco, que influencia na nossa nota de risco para os estrangeiros, né? E a gente hoje, a gente está numa nota BB, se eu não me engano, né? A gente falou sobre isso em outro episódio. A gente precisaria chegar num grau de investimento, que é uma nota alta, né? Ali de nível A, para que vários investidores institucionais possam, de acordo com o regulamento deles, colocar dinheiro no Brasil. Isso faz uma grande diferença para a gente. A gente teve o grau de investimento por bastante tempo. Por quê? Porque a gente tinha um superávit primário, porque a gente tinha um déficit controlado, a dívida estava ali dentro do controle, e quando a gente perdeu esse controle, a gente perdeu o grau de investimento e a gente perdeu uma chance grande de receber
liquidez do exterior para projetos aqui, ou mesmo para a Bolsa que fosse, porque isso tudo gera riqueza, gera imposto, né? Aumenta a arrecadação e tal. Então a gente fica um pouco à margem do mundo sem esse grau de investimento. E a questão fiscal é o principal ponto que é olhado para a gente conseguir de volta ou não esse grau de investimento. A gente precisa pelo menos chegar no BBB menos, né? Ou Isso. seja, tem que subir ainda Mais mais dois, pelo menos, dois degraus. palitinhos. Já não foi fácil subir um, agora subir mais dois, obviamente com déficit não vai ser possível a gente subir se não tiver reformas consistentes e que tragam resultados, não somente no curto, mas para o longo prazo, né? E a gente viu também que a gente falou bastante há bastante tempo, já que a gente está uns 3, 4 meses falando sobre Bolsa, né? Bolsa no Brasil, e a gente viu subir muito, né? A Bolsa subiu 10% ali, mais 10% em novembro, mais 5% em dezembro, e esse mês agora a gente já está ali mais próximo do -5, né? Então a gente viu uma queda acentuada aí, e o que que se dá essa queda aí, César? Bom, eu acho que tem duas causas principais. A primeira é que a gente oficialmente usa, que tem mais vendedores do que compradores no mercado. Essa é a explicação e ponto final. Mas, obviamente, por trás disso tem muita coisa, e o que a gente gosta muito de acompanhar, que todo mundo já sabe, é o fluxo estrangeiro, né? E a gente sabe que um pouquinho mais de 50% do fluxo da Bolsa é fluxo estrangeiro, é fluxo que vem de fora para comprar e vender aqui. E a gente acompanha esse dado e ele tem uma, né, correlação grande com o Ibovespa ir para cima ou para baixo. E ele também é uma medida de tendência, né? Quando tem fluxo entrando, muitos institucionais brasileiros ou até pessoas físicas acompanham o fluxo, né? Então ele determina também uma tendência de investimento aqui dentro do próprio país. Como você disse, subiu 5% e 10%, chegou em janeiro. A gente imagina que aconteceram dois movimentos. Primeiro, o Fed deu a entender que esse corte de março não seria feito e seria provavelmente feito mais para maio. Isso, o que significa? Os investidores teriam retornos maiores e com risco muito baixo investindo nos títulos dos Estados Unidos. Já tinha um grande lucro aqui no Brasil, de mais de 15% em 2 meses. Eles podem ter pensado, bom, fizemos aqui o nosso ano, aqui, vamos fechar bonito o nosso balanço, tiramos uma grana boa aqui no último trimestre, encerra as operações, leva esse dinheiro para os Estados Unidos para a gente ver lá como que vai ser o primeiro Fed, como que vai ser em março, se não vai ser. Então isso parece que é o movimento que aconteceu e por isso a Bolsa está caindo, e os brasileiros também, que tinham feito uma graninha ali, não estavam muito pensando no longo prazo, estão preocupados com o longo prazo, acabaram vendendo e aproveitando aí também a liquidação, né? Antes da queda, mas a gente ainda acredita, né? Você sempre fala, a bolsa está barata, a bolsa está barata. Para o longo prazo ainda está barata. E a gente Ainda tem isso muito tem espaço, muito né? espaço. Só mais uma coisa, a terceira coisa que influenciou, acho que bastante, pelo menos no Ibovespa direto, foi a questão da Vale esse mês, né? Que sofreu muito com essas coisas da China, com a queda do preço do minério. Então, acho que também a Vale, que é acho que é a primeira ou a segunda, né? Não sei como está agora, não olhei recentemente, mas é uma É das a primeira. maiores, é a primeira, é a ação mais negociada na Bolsa, teve uma queda gigantesca esse mês, puxando o Ibovespa para baixo. Muito por outras contas, né? Por questões conjunturais do setor que ela atua. O setor siderúrgico, de forma geral, sofreu bastante. As mineradoras e siderurgias sofreram bastante com essa notícia, mas voltamos àquela mesma informação, né? Quem viu a subida que teve ali no final do ano e acabou perdendo, então abriu novamente ali um bom espaço para poder recompor ali e reajustar o seu portfólio. Continua barato, obviamente que a gente nunca está falando aqui que a ação vai subir amanhã ou na próxima semana, mas olhando para o longo prazo, a gente ainda vê muita oportunidade ainda. Então, para quem precisa compor o portfólio no tamanho certo, tamanho do apetite e o perfil de risco que cada cliente possui. Então, também ficando com alguma dúvida, querendo entender especificamente sobre alguma posição de ação, ou dos seus investimentos de forma geral, mas como a gente pode montar um portfólio olhando para o longo prazo, olhando uma estratégia que faça sentido, a gente, né, fala aqui comigo, com o César, que a gente vai poder te dar uma orientação específica sobre o seu perfil.